Boa tarde, pessoal. Tudo bacana? Quente, frio, não importa. Pandemia, estamos de volta, não é? Eu vou pedir para que você, aí onde você estiver, dê uma paradinha agora. Nós vamos orar ao Senhor Deus e vamos agradecer por esse retorno do nosso CENIB. É uma bênção podermos estar aqui hoje à tarde, voltando aos nossos estudos bíblicos, né? Isso nos faz trazer uma alegria muito grande para o coração, principalmente quando você vem, retorna, e eu sei que na medida que nós fomos prosseguindo com a nossa matéria, que eu vou já falar para você, nova, você também vai trazendo seus amigos, tá? A responsabilidade nossa, como eu sempre falo, cada um é convidar, é incentivar, trazer seu amigo para assistir o nosso CENIB. Então, baixe sua cabeça, por favor, acalme seu coração agora, esqueça o trânsito, as trancadas que você pegou aí, esqueça a semana, né, os ladrões que vieram na tentativa de te roubar, levar alguma coisa de você, esqueça aquelas contas aí que estão chegando sem que você tenha utilizado qualquer serviço. Deus é o nosso juiz, Ele irá julgar sobre essas coisas. Baixe sua cabeça então, feche seus olhos, vamos orar assim. Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela possibilidade, pela oportunidade que temos, pela dádiva Tua, Deus, de podermos fazer o nosso seminário aqui na Nova Igreja Batista, na Cidade de Deus. Te agradecemos, Deus. Estamos muito felizes em poder retornar, Deus, às nossas atividades, ao nosso estudo, né, nosso estudo bíblico, e queremos, Senhor Deus, cada vez mais aprender sobre a Tua palavra, não somente para dizer um versículo ou uma decoração, mas principalmente para estarmos juntos contigo, Deus. Tornar o nosso relacionamento cada vez mais próximo, quem sabe sincero, né, firme contigo. Nós queremos, Deus, a Tua bênção, a Tua aprovação, Deus, a Tua ajuda para nosso entendimento de hoje à tarde. Vem estar conosco, Senhor, nós te convidamos em nome de Jesus. Amém. Então pronto, já deu uma olhada aí, né, panorâmica, aí no seu lado, direito, esquerdo, veja quem veio, quem não veio, quem deveria estar aqui e infelizmente não chegou ainda, já anote, isso aí tem que virar um hábito, já anotar o nome dessas pessoas que não estão, que você lembrou aí, para daqui a pouco, depois do culto, você dizer, ei, você não veio para o CENIB, já começamos, o que houve? E aí você incentiva, dá aquele incentivo para que no domingo que vem nós possamos estar todos juntos aqui. Bom, anote aí, como você sabe, a nossa CENIB é a nossa escola, e nós viemos aqui para aprender, então você precisa anotar todas as informações, porque nós temos trabalhos, nós teremos tarefas, teremos atividades, né, tanto aqui presencial quanto para casa, e nós também teremos avaliações. E nós já passamos desse nível aí de ter medo de prova, né? Eu lembro que no meu primeiro ano, quando se falava em prova, todo mundo corria, meu irmão. Não vinha na penúltima e nem na última aula para garantir que não faria prova. Isso já passou. Nós estamos agora numa nova vida, né? Nova criatura Jesus Cristo tem nos feito. E você precisa então anotar toda e qualquer informação que vai vir dos professores. Anote então a nossa disciplina. Nós vamos estudar o livro de Efésios, tá? Vamos estar, então, envolvidos com o livro de Efésios. Pode ter certeza que vai ter leitura do livro de Efésios para casa. E nada melhor do que saber quem escreveu Efésios. Quem sabe aí quem escreveu Efésios? Ixi, ninguém sabe. Está acanhado, é? Paulo? Foi Paulo? Não foi Tiago, não? Todo mundo tem certeza que foi Paulo? Paulo é o escritor, né, oficial do livro de Efésios. Ali, Efésios capítulo 1, cadê sua Bíblia? Efésios capítulo 1, verso 1, rápido, Bíblia. Efésios 1, verso 1 diz ali, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, olha, não é pela vontade dele, é pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele começa o livro, ele começa a carta aos Efésios, né, a cidade de Éfeso, dizendo que é pela vontade de
Deus que ele foi chamado para aquela escritura, para aquelas orientações. E para quem foi que Paulo escreveu a carta aos Efésios? Ele escreveu a carta para aqueles já que haviam aceito Jesus, conhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para os santos de Éfeso. E teria sido escrito também, tá, pelo apóstolo na cidade de Roma. Ou seja, ele estava numa viagem, possivelmente ele escreveu essa carta lá em Roma, já naqueles últimos dias do pastorado, ou da missão, ou do ministério dele, como uma carta para os cristãos da cidade grega. Ou seja, Éfeso é uma cidade grega, já notou aí? Uma cidade grega. E ele, preocupado com a vida, com a santificação daquele povo, daquela cidade, ele envia aquela carta, tá, para aquela cidade de Éfeso. Você sabe onde é que fica localizada a cidade de Éfeso? Quem sabe? Quem sabe? Lá na Turquia, atualmente, né, na Turquia. A cidade é uma cidade pequena, portuária. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de ir lá, visitei com a Cláudia. Então, cidadezinha pequena, e naquela época uma cidade muito devassa, cheia de muitos pecados, de muita orgia. E então Paulo pega, escreve essa carta de Roma e envia para aqueles cristãos que estão ali querendo, tentando evoluir, desenvolver aquela pequena igreja naquela cidade. E o tema principal, anote aí, o tema principal na carta de Paulo é a unidade da igreja. Olha, uma coisa engraçada, né? Que aqui a gente continua com esse tema, esse objetivo principal, que é a unidade da igreja, a união da igreja, né? A concentração, o desenvolvimento de cada um membro, de cada irmão em unidade. Então o objetivo da carta era promover a espiritualidade, ou seja, a santidade daqueles irmãos lá em Éfeso, assim como é aqui na nossa igreja, né? Desenvolver a santidade dos nossos irmãos aqui na Nova Igreja Batista, na Cidade de Deus. Tem uma frase, você não precisa anotar o nome não, mas se conseguir anote, para o seu entendimento, para o seu conteúdo. Bruce McConaughey, ele fez uma referência, ele é um dos escritores, né, e um dos comentaristas ali do Novo Testamento. Ele deixou uma frase assim, essa epístola, ou seja, referindo-se à carta de Paulo a Éfeso, essa epístola é uma dos melhores textos de Paulo. Nós sabemos que Paulo é um grande escritor, talvez um dos melhores escritores da Bíblia. Ele tinha profundidade no que ele falava, ele tinha, né, uma escrita clara, e ele ainda falava vários idiomas. A gente vai já chegar lá naqueles idiomas. E ele escreve assim, essa epístola, essa carta é um dos melhores textos de Paulo, e aborda questões fundamentais, aborda o Evangelho de Deus em toda a sua glória salvadora. Aí nós temos aqui então 7 fatos, tá? Que é interessante você anotar, 7 fatos da biografia do apóstolo Paulo. Primeiro fato, 7 fatos. Está conseguindo acompanhar aí, projeção? Então corre, nossa aula é corrida, mas não se espante, a gente sempre começa bem acelerado, tá? Para dar uma acordada em você, e depois a gente vai fazendo aqui, né, trazendo os detalhes para você que chegou agora ou perdeu-se em algum momento, para você anotar. Primeiro fato, quem era Saulo? Eu estava falando em Paulo, agora estou falando em Saulo. Você vai já entender. Quem era Saulo? Paulo era conhecido como Saulo em hebraico. Então anote aí, Saulo, né, era conhecido como Paulo em hebraico, que significa Saulo, significa Saul. Aí você pode colocar assim, Saulo igual Saul em hebraico. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 13, no verso 9. Anota só a passagem. Saulo era a tradução grega do seu nome em hebraico. E Paulo, pastor, por que chamavam ele de Paulo? Paulo era o seu nome em latim, em romano. Por quê? Porque nós vamos ver já que Paulo era também um cidadão romano, tá bom? Então eu estou passando aqui uma rápida história da vida de Paulo, que é o autor da carta dos Efésios. E talvez, né, mudou para Paulo porque no Oriente mudar o nome significava também uma mudança de vida. Olha que interessante.
Quantos aqui já mudaram de vida? Depois que você, caiu na real e viu que você era um pecador extremo, uma pessoa ruim, uma pessoa que não queria saber nada com nada, era um preguiçoso, não queria trabalhar e tudo isso de ruim. Aí você um dia teve um encontro com Jesus, como os cristãos falam. Você teve um encontro com Jesus e aí você conheceu Jesus e aí você aceitou Jesus como seu novo Senhor. Quantos mudaram de nome aí? Mudou de nome? O Nildo agora é o quê? Pedro. O Clodomir é o que agora? Clodô? Era Codó, agora é Clodomir. Olha só, era Codó, agora é Clodomir. É desse jeito, né? Eu acho que a gente deveria mudar nosso nome, né? E toda vez que caíssemos em tentações ou tivéssemos essa vontade de pecar, aí chamava de novo, olha o Codó. O Vanderlei, tu tem 2 nomes, né, Vanderlei? Te chamam de Tom, 3. Tom, Vanderlei e... Esse eu não consegui entender, não. Roberto. Bom, eu não sei qual desses daí era o ruim. Mas eu agora chamo o Vanderlei de Vanderlei. Sei lá por que chamam ele de Tom. Enfim, ele sabe, o pessoal sabe. Quem sabe você não precisa mudar de nome, não de nome, né? Na figuração, mas... uma nova vida, assim como o apóstolo Paulo. Assim também como Silas, era também chamado de Silvano, né? Ele virou Silas, encurtou o nome. Isso está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 19. Saulo, então, nós estamos falando de Paulo, né? Saulo nasceu na cidade de Tarso, que era uma importante cidade lá da Sicília, perto do mar Mediterrâneo, na atual Turquia, como nós falamos. E essa cidade, na época, ela tinha mais de 200.000 habitantes. Era uma cidade grande, próspera, muito importante por conta da sua situação portuária. Muitos navios atracavam lá. E ali também, por ser próspera e rica, era um centro comercial grande e que havia várias culturas. Porque sempre tem um porto, muitas pessoas chegam. Vem gente de Fortaleza, vem gente do Paraná, vem gente do Rio Grande do Sul, vem gente do Rio de Janeiro, mais ou menos isso. E por ter muitas pessoas de diferente cultura, lá eles tinham escolas de filosofia também grandiosas. Olha só, você já está pegando aí o fio da meada, que Paulo estava numa cidade bem próspera, significativa, de uma cultura extremamente evoluída, e lá eles estudavam toda a parte de literatura, a filosofia. Por isso que Paulo é essa pessoa muito notável na Bíblia, uma pessoa extremamente conceituada, cheia de conteúdos e que conseguiu, então, converter até os gentios da época, que somos nós. Quem nascia lá tinha o privilégio de ser cidadão romano. E eu queria dar uma corrida rápida aqui nessa parte, porque naquela época as pessoas poderiam comprar a sua cidadania por um valor altíssimo. Se não tivesse dinheiro, você poderia comprar a sua cidadania romana trabalhando em média de 2 a 3 anos, e você virava cidadão romano. Mas Paulo, ele não comprou. Paulo nasceu naquela cidade, e aquela cidade, situada na Turquia, ela fazia parte do Império Romano. Ela foi habitada e foi conquistada pelos romanos. Então, aqueles que nasciam naquela cidade, eram considerados cidadãos romanos. Por isso, é importante você saber sua essência, e com essa essência, saber como trabalhar no reino de Deus. Mais à frente nós vamos entender por que Paulo dá aquela famosa carteirada naquele rei e consegue então pregar o evangelho para aquela população de Roma. Nós sabemos também que Paulo, ele era como é que eu posso dizer, uma pessoa que fazia tendas, É como se fosse hoje um empresário. E quem fazia tendas, as famílias que faziam tendas, construíam tendas naquela época, elas eram vistas como famílias de alto padrão. E esse alto padrão foi levado também Paulo a ter uma excelente educação. Ele estudou nas melhores escolas. E para resumir, nós queremos
aqui falar que Paulo, ele foi aceito, como se fosse um vestibular, em uma escola muito conhecida, que era de um professor, de um mestre da lei, fariseu, chamado Gamaliel. Você lembra? Lembra? Gamaliel. Lá só entrava a meninada, né, que tinha alto QI. Não era assim, não. Eu tenho dinheiro, eu entro. Não. Só quem passava, vamos dizer assim, no vestibular daquela escola de Gamaliel. E Paulo teve essa oportunidade de estudar com Gamaliel. Gamaliel, ele era mais ou menos assim, visto como, comparado como Salomão, o sábio da Bíblia. Ele era o sábio da época de Jesus. Até Jesus confrontou certa vez Gamaliel, né? É necessário que tu nasça de novo, Gamaliel. E conheça a verdadeira essência de Jesus. Então, Paulo teve essa oportunidade também de estudar nesta escola de Gamaliel. Paulo, que é Paulo, falava quantas línguas, pessoal? Quantas línguas ele falava? Olha, aqui eu tenho quatro línguas, né? Quatro línguas era. Ele falava o aramaico, e aí quando é que ele falava o aramaico? A língua da família judaica. Ele falava quando haviam judeus. Quando se reuniam judeus, ele falava em aramaico. Ele falava também hebraico. O aramaico você pode ter uma passagem bíblica ali que confirma isso, está no livro de Atos, capítulo 22, no verso 2, quando ele fala com o seu povo, aramaico. Ele falava hebraico, quando ele ia para a escola dos rabinos, lá eles só falavam o hebraico, e ele falava também grego e latim, a língua do Império Romano, no qual ele era, né, cidadão romano também, e foi como ele falou ali para o rei Agripa, e também falou ali para o centurião, naquela passagem de Atos, capítulo 21, no verso 37. Muita informação, todas essas informações nós vamos utilizar, tá bom? E aí eu tenho um rápido resumo aqui. Para fechar, que diz assim: não existia honra maior, nem status maior para um jovem judeu daquela época do que ser escolhido para estudar na escola de Gamaliel. Tá bom? Essa é a nossa primeira parte. Eu vou parar por aqui e vou chamar o Stefson. Oi. Vamos lá. Aproveitar o cronômetro aqui do pastor Gleice e vou colocar o meu. A gente começou a ver com o pastor Gleice os 7 fatos da vida do apóstolo Paulo. Nós vamos agora para o nosso segundo fato da vida do apóstolo Paulo. Primeiro eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá naquela página branca que tem entre o Novo e o Velho Testamento. Rapidinho, que essa página branca é fácil de achar. Abre lá que a gente vai já começar nessa página aí. Já? Todo mundo aqui, eu acho que sabe que essa página significa o quê? Significa o período do silêncio, né? Entre o Velho e o Novo Testamento, que durou mais ou menos 400 anos. Nesse período, que durou 400 anos, aconteceram várias coisas, né? Os judeus foram para a Babilônia, né? Foram para o exílio, depois voltaram, foi reconstruído Jerusalém, os muros, e aconteceu várias coisas, e uma delas foi o quê? O Império Grego dominou sobre Israel. Nesse período que o Império Grego dominou, surgiu os fariseus. Os fariseus que eram os mestres da lei. Eles eram os, digamos assim, os policiais da lei. Certo? Eles que faziam, um exemplo, né? Eles faziam as pessoas cumprirem. Se nós vivêssemos naquela época, eu e você, eles faziam nós cumprirmos a lei. Tá? Com isso, o Império Grego dominando, que era o império mais
devasso, um império assim bem mundano, né? Pregava várias práticas que fugiam das práticas que o Senhor queria. Surgiu os fariseus para justamente impedir isso, impedir a devassidão, impedir a imoralidade dos gregos. Eles se construíram, se fizeram para justamente impedir isso. Na época de Jesus, já existiam mais de 6.000 fariseus. Entre eles tinha um, que a gente acabou de falar, apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda e nem se chamava Paulo. Nessa época era Saulo. Então você já mais entendeu o porquê surgiu os fariseus. Agora a gente vai ver o porquê o apóstolo Paulo virou um fariseu. Naquela época era, como o pastor Gleice falou, você era bem visto. Você que tinha uma situação financeira boa, que nem o apóstolo Paulo, você ia para uma escola, como se fosse para uma universidade. E Saulo, foi para a universidade, digamos, de Gamaliel, que era super renomado e tal. E ele foi aprender as práticas dos fariseus. Foi se tornar um fariseu. Com isso, ele aprendeu muitas coisas e aprendeu que a lei é para ser seguida. Toda a parte do Torá, do Velho Testamento, os 5 primeiros livros, era a vida dele. Ele só existia para fazer aquilo, cumprir aquilo, fazer aquilo se cumprir na sua vida. Tanto que ele estudou na escola de Gamaliel para se tornar um fariseu, para se tornar um policial da lei. Tá. Vamos lá. E os fariseus, eles tinham 3 livros que eles estudavam, que eles se baseavam, que eles viviam aqueles livros. E o primeiro livro era a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? A gente pode chamar de Torá ou de Pentateuco também, tá? Que também são os primeiros 5 livros da Bíblia, desculpa. E eles também tinham o Talmud, tá? Que é um comentário da Torá, certo? E eles tinham, por último, o Midrash. O Midrash é um pouco mais complexo. Não complexo, mas um pouco mais diferente dos outros, porque o Midrash se concentrava em falar, em meio que traduzir e explicar o que estava escrito na Torá e o que estava escrito no Talmud. Tá bom? Aí só para você ter um exemplo. O que a Torá diz? A Torá se concentrava em dizer o seguinte: guardar o sábado. A Torá diz para guardar o sábado e várias outras leis. O que o Talmud diz? O Talmud diz que ele comenta que guardar o sábado é não trabalhar no sábado, não fazer nada no sábado, a não ser louvar o Senhor. Você não podia comer fermento, você não podia fazer várias coisas no sábado. É só repousar e louvar o Senhor. Tá? O que o Midrash diz? O Midrash diz o seguinte, ele já é um pouco mais complexo. O Midrash, ele diz por tintim o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Um exemplo. Você mulher, né? Quem que escova o cabelo, penteia o cabelo todo dia antes de, de ir para a igreja, de vir para a igreja, de ir para o trabalho? Olha que se você não levantar a mão é vergonha. Tá. Claro que tem, a minha mulher, o cabelo é cacheado, ela não, se passar o pente no cabelo estraga. Eu entendo, Kelly. Aí, exemplo, a mulher, ela não pode chegar lá na frente isso no sábado, não pode chegar lá, sentar na frente do espelho e se pentear no sábado. Por que ela não pode? Porque digamos que você está lá se penteando, aí você tem lá entre 30 e 40 anos e olha no espelho assim, não, eu só tenho 30, não, impossível. Aí você encontra um cabelo branco. O que a mulher faz quando encontra o cabelo branco? Tira o cabelo, né? É natural. Tira o cabelo. Quando você tira o cabelo, o que você está fazendo? Quem é que corta cabelo, quem é que tira cabelo das pessoas? Cabeleireiro. Se você tirou o seu cabelo, você está fazendo o quê? Cortando o cabelo. Você está fazendo o quê? Trabalhando. Não pode.
É sábado, você não pode fazer essas coisas. Ou seja, a mulher tinha que passar o cabelo despenteado no sábado. Agora o homem, só para você entender, o que o homem poderia fazer, não poderia fazer no sábado. O homem está lá sentado, de boa na sua cadeira, aí ele, sentado do lado da minha esposa, né? Lembra que naquela época, quem morou em casa de barro, que o piso é de barro assim, eu passei uma época da minha vida que eu morei também, e eu sei mais ou menos como é que é. Você não poderia pegar, o homem não pode pegar a cadeira dele, em vez de levantar a cadeira com preguiça, o que ele faz? Eu vou fazer só um exemplo aqui, não é para você fazer não, tá? Ele vai e puxa a cadeira. O que acontece quando a gente puxa a cadeira? Cria uma vala, né? Quem é que planta fazendo vala? O agricultor. Quando você faz uma vala, você está fazendo o quê? Plantando. Não pode. É sábado. Você não pode fazer. Não pode trabalhar. Isso é só para você entender como era rígido e como era algo assim, praticamente impossível de se cumprir. Por quê? Porque eventualmente você vai se olhar no espelho no sábado. Eventualmente você vai pegar uma cadeira, levantar uma cadeira. Já pensou? Vou pegar uma cadeira para minha esposa. Aí você pega uma, coloca em cima da outra e leva. Não pode, é sábado, não pode ficar levantando cadeira para lá e para cá, meu filho. É complicado. Então, Paulo nasceu, cresceu, se educou nessas práticas. Ele vivia aquilo intensamente todos os dias da sua vida. Certo? Com isso, depois de Paulo ser educado, ele foi conivente e ele também participou, de certa forma, do apedrejamento de Estevão. Tá? Eu olhei. Ele participou do apedrejamento de Estevão. E para ele, com certeza, foi difícil entender, porque como alguém conhecedor da palavra, como praticamente todo judeu, busca ir atrás, busca seguir uma pessoa que diz tudo, não diz tudo, mas diz que o que ele faz, o que os judeus fazem, está de certa forma errado. Não é mais para fazer aquilo. Você já imaginou se chegasse alguém aqui e falasse para vocês, está tudo errado. Tudo errado. Culto não é mais no domingo. Acaba culto no domingo. Culto é para ser na segunda-feira. Culto dos jovens, para tudo. Que culto de jovens? Onde já se viu jovem fazer culto, rapaz? Acaba culto de jovens. Precisa disso não. Kids, teens, não. É tudo, vai ser um culto só. É só na segunda-feira, 10 horas da noite. E só vai acabar 4 horas da manhã. Já pensou? Claro que não é esse extremo, né? Por favor. Só um exemplo. Mas você já pensou se chegasse alguém e falasse isso, o que a gente ia fazer? Imagina o que a base ia fazer. Ia pegar ele e ia crucificar, com certeza. Tá, é doido. Então, Paulo sentia mais ou menos isso. Tu está me ferindo, você está me machucando, você está indo contra tudo que eu aprendi desde a minha infância, tudo que o meu pai me ensinou, minha mãe, meus tios, tudo que eu aprendi com o meu mestre, tu, Jesus. Né? Claro que não é para Jesus que ele falava para os seguidores de Jesus. Vocês estão doidos. Não dá, gente. Esse povo tem que fazer alguma coisa contra eles. Não tem aquela nossa revolta contra alguns políticos. Né? Eu confesso que às vezes eu tenho vontade a minha Thalita até fica chateada comigo. Pegar uma granada e jogar lá em Brasília. Mas a gente não faz isso, né? Porque é errado. Não pode. Sabe aquela vontade que você tem? Todo mundo tem, eu sei. Né? Quem é brasileiro tem. E com certeza Saulo sentiu a mesma vontade, a mesma raiva. Ele não entendeu, né? Ele não recebeu aquela mensagem, não ainda. O que ele fez? Naquela época poderia, né? Pegou a espada dele, escreveu uma carta para todos os seus, quem estava acima dele, pedindo autorização para perseguir. E eles deram autorização. O que ele fez? Eu vou perseguir e vou matar todo mundo.
Por quê? Para ele é o certo. Só pelo fato de os cristãos existirem, de seguirem Jesus, já era uma ofensa para ele, né? Era uma ofensa ao próprio Deus. Só existe Deus, ninguém mais. Isso é algo que até a gente aprende. Só existe Deus, Jesus, Espírito Santo e ninguém mais. Ninguém ocupa o seu lugar. Então ele foi perseguir, foi atrás. Perseguiu e matou muitos. Mas teve um dia que ele teve a revelação. Ele estava a caminho de Damasco, teve aquela revelação top, caiu do cavalo, ficou cego, viu Jesus. Jesus com certeza explicou para ele, né? Acho que foi algo bem chocante e impactante. É que nem você pegar e falar, sei lá, para uma criança, sabia que o homem foi à lua? Alguém que nunca nem existiu, uma criança que nunca teve esse pensamento. Sabia que o homem foi à lua e voltou? Aí ele olha para a lua, sério? Lá em cima e voltou? Não. Imagina Deus falando para ele, Jesus falando com ele, porque tudo que tu está fazendo está errado. Deve ter sido um choque bem grande, um baque bem grande. Mas ele se redimiu e quis voltar atrás. Matei muitos por causa de ti, olha que legal, por Deus, e vou salvar muitos por Deus. Isso aqui foi só um resumo de Paulo, tá? Esse aqui foi o nosso segundo fato da vida de Paulo, tá bom? Vamos lá, gente, continuando. Tá dando para me ouvir legal aí? Todo mundo acordado? Vamos lá. O Stefson já fez o favor de adiantar um pouco a minha parte. Obrigado, Stefson. Né? Mas Saulo teve esse momento do encontro dele com Deus. Como é que foi esse momento? Né? Vou voltar um pouco antes a esse momento. Ele não satisfeito em estar perseguindo, ele escreveu a carta pedindo autorização para ir até Damasco e perseguir os cristãos lá em Damasco. E aí você pergunta, mas por que Damasco? Damasco era uma cidade comercial que era bem localizada, era como se fosse uma capital naquela região. E lá era o centro, como é que eu posso dizer? Era o centro de toda a região ali, tudo se concentrava ali em Damasco. Então, se ele quisesse atacar os cristãos de forma mais efetiva, ele teria que ir até lá e bloquear os cristãos. E foi o que ele fez. Tá? Ele chegou lá com as cartas, né, na sinagoga de Damasco, com o objetivo de levar preso para Jerusalém todos os seguidores de Jesus. Tá? Observe que se o cristianismo crescesse, né, em Damasco, todos os povos vizinhos, circunvizinhos, seriam atingidos. Então, o número de cristãos seria muito maior. Para vocês terem uma ideia, o norte da Síria, Mesopotâmia, Anatólia, Pérsia e Arábia, tudo estava localizado ali ao redor de Damasco. Então, aumentando o número de cristãos naquela região, aumentaria muito o trabalho de Paulo, né, de Saulo, o perseguidor. Mas aí a gente vai falar agora de Saulo, o que teve o encontro com Jesus, o que está prestes a se tornar apóstolo. Né? Enquanto ele viajava pela estrada, veio a luz brilhante, né? Como o Stefan falou, ele caiu do cavalo, e aí ele teve um encontro com Jesus. E naquele instante, ele para e pensa, tudo o que eu vinha fazendo no passado, perseguindo todos esses cristãos, estava errado. Né? Eles estavam certos. Imagina se imaginando lá no apedrejamento de Estevão, né? Segurando a capa de todo mundo, olhando todo mundo tacar aquelas pedras, Estevão morrendo, né? E ele sabendo que agora Jesus era real. Para ele, naquele momento, Jesus se tornou real. Deve ter sido uma frustração, uma decepção muito grande, porque até então ele era convicto de que não era. Tá?
Então ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu tanto persegue. Imagine você, depois de tantos anos de trabalho perseguindo uma pessoa, achando que ela está errada, e você sabe, e depois de ter uma revelação como essa, falar cara a cara com Jesus, saber que você é o errado na história. Como você se sentiria? Né? Jesus ordenou que ele fosse para Damasco, e os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouviam, mas não viam Jesus falando. Tá? Ele se levantou do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Aquela luz deixou ele cego. Aquele homem feroz, perseguidor, caçador ali, que saía perseguindo o cristão, estava abatido, estava fraco, né? Debilitado, né? Passou aí alguns dias sem comer, sem beber nada, frustrado, né? A mente dele deve ter entrado em parafuso. Tudo que eu fiz, por tudo que eu aprendi e vivi até hoje, não serve de nada. Joguei no lixo. Virou lama. Né? Todas as suas convicções religiosas, tudo que ele havia estudado, como o Stephenson e o pastor Gleice falaram, ele estudou numa escola renomada, né, com Gamaliel. Então, tudo aquilo que ele havia aprendido, do nada passou a pó. Não servia de nada. Né? Mas ele foi inteligente, ele usou muitas das coisas que ele aprendeu para defender a causa dos cristãos. E isso, o ensinamento que ele obteve, valeu muito a pena nos anos seguintes. Em uma visão, está descrito em Atos 9:11, Deus enviou um discípulo, seguidor do caminho de Cristo, Ananias. Ananias era o nome desse discípulo. Ananias ficou com muito medo. Imagine você sabendo que o Eduardo aqui é o terror da cidade de Deus. E Deus diz para você, vai lá com o Eduardo e fala com ele. Você não vai querer ir, né? Vai relutar, vai sentir medo, vai sentir aquele friozinho, porque você sabe que o Eduardo é uma boa pessoa. Só um exemplo, tá? Eu já mudei. E aí, Ananias obedeceu a ordem de Cristo e foi lá até Saulo. Vá, Deus falou a missão da vida desse ex-inimigo dele. Em Atos 9:15, ele diz assim: este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, tá? Perante o povo de Israel. Então Ananias foi, entrou na casa onde Saulo estava, impôs as mãos sobre ele, orou e disse: Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu para você lá naquele caminho, tá? Ele está te ordenando, ele me enviou, na verdade, e está te ordenando que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Está em Atos 9:17. Tá? Vão anotando as passagens, depois vocês lerem o contexto da história. Imediatamente, algo como escamas caíram do olho dele, e ele voltou a ver, mas como eu falei, ele tinha passado alguns dias sem comer, sem beber, né? Estava cego, muito debilitado e fraco, então ele não podia fazer muita coisa. Mas logo após Ananias ter orado e imposto as mãos sobre ele, ele sentiu fome, comeu e foi recobrando as forças. Tá? Após a sua conversão, e ele foi batizado também. Após a conversão, Paulo foi para a Arábia e passou 3 anos. Está em Gálatas, capítulo 1, 17 e 18. Provavelmente ele se afastou para o deserto. Por quê? Como todos os outros homens que Deus chamou, como Moisés, Elias, até o próprio Jesus Cristo, ele foi para o deserto para passar aquele período aprendendo, né, refletindo e se aperfeiçoando com o poder do Espírito Santo para quando ele voltasse, começasse a missão dele. Saulo, agora salvo, começou a se chamar Paulo. Tá?
ele... Cadê? Onde eu parei aqui? Passou vários dias com os cristãos em Damasco e logo começou a anunciar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Só que tem um porém. Ele era o cara que perseguia. Ele entrava na sinagoga e todo cristão que ele visse falando, ele ia, procurava para deter aquela pessoa, porque ele acreditava que aquilo que ele estava falando de Jesus Cristo, ele estava falando blasfêmia, que aquilo não era verdade, que Jesus Cristo ainda não tinha vindo, não tinha vivido entre nós e não tinha morrido por nós. Então, ele passou a ir nas sinagogas e as pessoas lá observavam ele falando e tinham medo, porque não sabiam se ele estava lá para prendê-los ou se ele estava realmente pregando a palavra de Deus, né? Pregando realmente que Jesus era o Filho de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, capítulo 3, versos 7 e 8. Todos acharam? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. No capítulo 9, ele diz assim, no versículo 9, e ser encontrado nele, não tenho a minha, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo começou a ser um homem de fé, não só um cara conhecedor das Escrituras, mas um cara que começou a pregar a fé cristã. Por causa da sua mensagem, os judeus de Damasco começaram a persegui-lo. E aí ele passou de perseguidor para perseguido. Ele teve que sair da cidade e tiveram que descer ele à noite num cesto pelo muro, porque as portas da cidade estavam sendo vigiadas, né? Os caras estavam que nem o 007, permissão para matar. Se vê o Paulo passando aí, pode matar, né? E ele começou a sofrer a mesma perseguição que ele fazia com os cristãos. Quando ele chegou a Jerusalém, ele tentou se juntar aos seguidores de Jesus, mas todos tinham medo e não acreditavam que ele realmente tinha aceitado a Cristo, né? Podemos comparar isso com as nossas vidas. Muitas das vezes, quando a gente aceita Cristo e a gente vai tentar falar de Cristo para uma pessoa que convivia conosco no mundo da bebida, das festas, da farra, em qualquer outro meio que não é o cristão, a pessoa ouve aquilo que a gente está falando, mas não acredita. Ela ainda não consegue enxergar que nós mudamos, que nós possuímos o Espírito Santo de Deus, que nós temos fé e que nós cremos na salvação eterna. Então, é muito difícil. Ele teve que montar o testemunho dele, após tanta perseguição, para depois as pessoas começarem a levar fé no que ele falava. E ele tinha embasamento bíblico, ele conhecia as Escrituras, só que antes ele usava para perseguir, e agora ele começa a usar para pregar o Evangelho. Tá? Com essa dificuldade, Deus enviou Barnabé para ajudar ele. Barnabé o apresentou aos discípulos e contou como tudo havia acontecido na vida de Paulo. Tá? Andando por toda Jerusalém, ele anunciava corajosamente o Evangelho entre os judeus, mas novamente tentaram matá-lo. Segunda vez que tentam matar ele, né? O cara começa a se frustrar. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu devo continuar? Mas graças a Deus ele não desistiu, porque muito das Escrituras aqui, muitos dos ensinamentos que temos hoje, veio dele, né? Veio de Deus através da vida dele. Andando por toda Jerusalém, ele anunciava corajosamente o Evangelho.
entre os judeus, mas novamente tentaram matá-lo, como eu falei ainda agora. Paulo foi chamado para ser missionário. Está em Atos 13, do 1 ao 3. Pode anotar aí. Tá? Ele foi para a sinagoga para dizer que Jesus era o Messias. E com o seu vasto conhecimento, Paulo defendia as próprias Escrituras. Tá? Os líderes não podiam nem refutar e queriam matá-lo, porque ele sabia o que ele estava falando. E antes ele estava do lado dos judeus, né? Do lado dos líderes judeus, mas agora ele mudou de lado. Ele foi para o lado que importa, o lado que interessa, né? Resumindo, como Deus pode usar um homem que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor? Lá em Atos 9:1. Tá? Como que Deus pode me usar? Vamos parar um pouco e refletir para a nossa vida. Como é que Deus pode me usar? Eu não fui uma pessoa que não dava perseguição aos cristãos, mas eu não acreditava muito nas palavras dos cristãos, né? Certa vez, eu já contei aqui na igreja, que eu vinha deixar a minha esposa, eu parava lá na outra rua, porque eu não queria nem passar aqui. Quando eu passava, o pessoal ficava, ei, bora lá na igreja. Eu disse, não tenho nada para fazer lá não. Hoje eu tenho, e muito, graças a Deus. Mas como a gente pode crer e acreditar que Deus usa um homem que perseguia e agora coloca ele para ser perseguido, para pregar o evangelho e ser perseguido? Em Atos 9:15, Deus diz para Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Não esqueçam, tá? Ananias foi o cara que foi lá com ele após a aparição de Jesus e orou para que ele voltasse a ver. Paulo diz em Gálatas 1:15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Né? A gente pode levar em consideração que até o que a gente passou na nossa infância contribui para o nosso testemunho. Todas as circunstâncias até agora mostram que Deus ele tem preparado e realizado o propósito dele através da nossa vida, ou pela nossa vida. Tá? Você pode parar e pensar, mas eu não fiz nada na minha infância que me levasse a ser o que eu sou hoje. Né? Um cara que prega a palavra de Cristo. Mas Deus, ele tem um plano escrito e ele já tinha esse propósito definido desde antes de você nascer. Tá? Você precisa crer nisso. Lição: Deus nos prepara para realizar seu propósito na nossa vida e até as circunstâncias da nossa infância colaboram para a missão de Deus na sua vida. É isso aí. O Eduardo acabou de passar para a gente o fato 3, que é a conversão de Saulo. E agora anotem aí qual é o fato 4. Fala sobre a missão de Paulo, tá? Qual foi a missão que Jesus confiou a ele, tá bom? Paulo se dedicou a divulgar e a levar o evangelho para os gentios, para os incircuncisos. Se vocês quiserem a referência, está em Gálatas, capítulo 2, do verso 7 ao verso 10. Vocês vão ver ali nessa passagem que o apóstolo Paulo está se justificando, defendendo seu apostolado, falando que ele foi chamado para pregar para os gentios, e inclusive Pedro, João e Tiago tinham apoiado essa decisão, estavam de acordo com essa decisão. Enquanto Pedro tinha sido chamado para pregar e para anunciar o evangelho aos judeus, né? Foi feito meio que um acordo entre eles. Eu vou por aqui, você vai por ali. E o que é que isso traz de lição para a nossa vida? Que cada um aqui tem a sua missão, né? O pastor Gleison tem a missão dele, a Kellen tem a dela, a Andréa tem a dela. Cada um é usado da melhor forma por Deus. Deus chamou você para uma missão específica e você vai cumprir essa missão com as ferramentas que você tem desde o início da sua vida, como o apóstolo Paulo, que foi o ensinamento, conhecimento, a escola que ele estudou, tudo isso influenciou, tá, sobre a missão dele. Então, Pedro foi dedicado aos judeus e Paulo aos gentios. Provavelmente, Pedro não foi chamado para falar para os gentios porque ele não era poliglota,
ele não tinha dupla cidadania como Paulo, que era judeu e romano, né? E ele não tinha um alto nível de estudo. Imagina Pedro, né, que era um pescador, tendo que falar com o imperador de Roma, tendo que falar com o rei da Judéia. Ia ser um pouquinho complicado, talvez as pessoas não dessem crédito para ele. Então Deus definiu uma missão para Pedro e outra para Paulo. Qual é o princípio? Use todas as ferramentas que você tem, que você adquiriu no seu período de vida para a obra de Deus, tá bom? Use todo esse potencial. Quinto fato, como foi que Paulo cumpriu a sua missão? Ele cumpriu a sua missão, primeiro, ele realizou 3 viagens missionárias. O pessoal aí de Atos e de Cartas que viram tudo isso, as viagens missionárias, tá bom? Quem não viu, tem uma outra oportunidade. Outra coisa que ele fez, ele iniciou várias igrejas na Ásia Menor, na Grécia e provavelmente na Espanha. Essa passagem, essa explicação está em Atos, do capítulo 15, do verso 24 ao verso 28. Paulo era submisso à igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia é onde os filhos de Deus foram chamados de cristão pela primeira vez. Né? Lá, Antioquia da Síria, lá em cima, Jerusalém lá embaixo. Quem lembra do mapinha das últimas matérias vai conseguir entender. Tá? Então, ele era submisso. Lá ele chegava, fazia a viagem, voltava para lá e prestava contas. Olha, fez isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e aquilo. Né? O livro de Atos foi documentado por Lucas, né, que acompanhou Paulo em uma das viagens também, tá bom? Durante um período da viagem, na verdade. Tá? Mas lá foi chamado de cristão pela primeira vez. Mas você já parou para imaginar o que significa cristão? O que significa essa palavra? O que significa ser cristão? A verdade é que cristão significa como se chamasse para eles, né, um cristinho, né, uma réplica. Você tem que ser como Jesus, ser igual a Jesus, seguidor de Jesus ou miniatura de Cristo. Então, você se chama cristão? Você é uma miniatura de Cristo? Você segue, reflete as atitudes que Jesus teria? Tá bom? Então, esse é o princípio de ser cristão. Paulo falou assim sobre ser cristão: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer para alguém, faça do jeito que eu faço porque eu estou fazendo igual Jesus? Era isso que ele queria dizer. O sexto fato da vida do apóstolo Paulo, ele escreveu muitos livros no Novo Testamento, na verdade muitas cartas, né? Foram 13 ao todo no Novo Testamento. Vamos ver lá, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Todas essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, dá mais ou menos 50% do Novo Testamento. São 27 livros e 13 foram escritos por ele. É assim que ele estava cumprindo a missão dele. Tá? Paulo escreveu aproximadamente 50% do Novo Testamento e as cartas que mais tocam são aquelas que ele escreveu enquanto ele estava na prisão em Roma. Para quem assistiu as outras disciplinas, estava em prisão domiciliar e ele escreveu algumas cartas de lá. A gente chama de cartas da prisão. Foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas são as conhecidas cartas da prisão. Tá? Depois de muita experiência e sofrimento, que Paulo escreveu Filipenses 4,13. Quem sabe o que está escrito em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Imagina, depois de todo o sofrimento que ele passou, e aí eu vou dar uns exemplos aqui de sofrimento. Ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi expulso, foi apedrejado, dado como morto, e 3 vezes ele suportou 40 açoites, né? Que a gente sabe, quem estuda um pouquinho a lei, que eles não davam 40 para não correr o risco de fazer diferente do que Moisés tinha escrito, que era 40. Não, vamos dar 39, que se for 41, então eles diziam, é 40 menos 1, só para dizer que cumpriu a lei. Eles eram rígidos nisso daí. Ninguém podia dizer, eu apanhei mais do que Moisés mandou eu apanhar. Tá? Então, ele por 3 vezes sofreu dessa forma. E provavelmente Paulo escreveu Efésios nos seus últimos 2 anos de vida preso em Roma.
Timóteo visitou Paulo várias vezes durante esse período que ele esteve preso e ajudou a escrever Colossenses, Filipenses e Filemon. Tá? Inclusive, ele cita Timóteo como coautor dessas cartas no início de cada uma. Tá bom? Então, Timóteo também ajudou ele no final da vida. E, por último, o 7º fato da vida do apóstolo Paulo, a sua prisão e morte. Paulo foi preso por causa de uma calúnia, uma mentira, uma fofoca, porque o povo judeu não tinha como acusá-lo, e aí, perseguindo ele, inventou uma mentira. Disse que ele estava ensinando que os judeus não precisavam mais seguir nada do que estava escrito no Antigo Testamento, na Torá. Né? Que eles não precisavam mais circuncidar seus filhos, enfim, distorceu todo o ensinamento que o apóstolo Paulo dava. Tá? E por isso ele foi condenado. Tá bom? Paulo estava no templo principal, né? E alguns da Ásia, ou seja, da região da Turquia ali, tinham seguido Paulo. Nem de Jerusalém eram. Viram Paulo no templo e agitaram o povo e disseram a Paulo que Paulo tinha levado um gentil para dentro do templo. Isso era terminantemente proibido. Em todas as entradas do templo tinha escrito, tanto em grego quanto em hebraico, que era proibido a entrada de não-judeus. Tá? Mas, na verdade, eles não viram Paulo levando um não-judeu para dentro do templo. O que eles viram foi Paulo falando com uma pessoa que não é um gentil fora do templo durante a manhã, e de tarde Paulo estava dentro do templo e eles disseram que tinham levado. Ou seja, foi uma mentira, uma meia-verdade, e por causa disso, Paulo foi condenado, foi levado para a prisão em Roma, né? Sofreu um naufrágio, tá? E tudo isso por causa de fofoca. Por isso que a liderança da igreja bate forte nos fofoqueiros. Porque às vezes a gente não tem noção de qual vai ser a consequência daquela mentira, né, que a gente inventa. Tá? Esses judeus mentiram e tinham visto Paulo. O nome que tinham levado para dentro do templo lá, o não-judeu, tá bom? Esses foram os 7 fatos da vida de Paulo. Espero que vocês tenham anotado aí, porque tem que ter cuidado com as avaliações, né? Agora a gente vai ter o nosso intervalo, tá bom? 15 minutinhos para a gente esticar as pernas, tomar uma água, o banco já está cansado, tá bom? Dá um descanso para o banco rapidinho, que a gente vai voltar em 15 minutos. Aí, lanchando, tomando um cafezinho, pode trazer e vai terminando o seu lanche aí sentado, depois só recolhe, por favor, as sobras. Como eu disse no início, uma aula um pouco rápida, tá? Mais rápida, mas você pode ter certeza que nós não vamos deixar os detalhes passarem. Ao final da aula de hoje, já vai ser gerado um link, e esse link vai ser disponibilizado para aqueles que tiver aí com seu nome na pagela. Vai ter pagela, já na próxima aula, então, você já vai ter essa pagela, e esse link vai ser disponibilizado para você. Tá? Não se preocupe não, acompanhe, como eu disse no início, é uma história nessa primeira aula que nós estamos contando inicialmente da vida de Paulo, na carta de Efésios, para depois a gente, propriamente dito, entrar no conteúdo, tá certo? Não se assuste. Vamos agora para o sexto passo, tá? Nós vamos falar sobre a trama para prender o apóstolo Paulo. Na verdade, né, ele já era apóstolo nessa altura do campeonato, e aí planejaram ali uma perseguição para prendê-lo. Anote os personagens aí rapidinho, os personagens que participaram dessa trama para aprisionar Paulo e levá-lo até a cadeia. Sempre lembrando que todos esses passos eles estavam já nos planos de Deus. Dificilmente Paulo chegaria para falar do Evangelho do Senhor ao imperador se ele não fosse preso. Então, até os momentos de dificuldade na nossa vida, assim como foi no apóstolo Paulo, Deus nos usa na medida que nós estivermos abertos para sermos ferramenta. E os personagens que foram utilizados para essa apreensão de Paulo foram Cláudio Lísias, tá? Félix, e nós vamos detalhar de um a um, por isso eu peço para que você anote os nomes: Félix,
Festo, né, F-E-S-T-O, Festo, Herodes Agripa II e César, conhecido como Nero. Naquela época, naquele momento, toda a cidade estava assim, fervilhando, abalada, por conta daquela situação do apóstolo Paulo que seria preso, estava causando um grande, né, como a gente fala aqui, um grande rebuliço na cidade, uma grande desordem. Então agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo e tentaram matá-lo naquela manhã. Eles tinham respeito com o templo do Senhor, então eles tentaram arrastar esse homem para fora para tentar ali executá-lo na frente de todas aquelas pessoas. Cláudio Lísias era o comandante das tropas romanas naquela época, e a função, o trabalho de Cláudio era não deixar que houvesse esse abalo, essa baderna, essa bagunça, essa confusão na cidade. Todos os comandantes que eram responsáveis por cidades menores, eles tinham essa missão de manter cada cidadela daquela em ordem, porque senão eles prestariam com a própria vida. E o Império Romano, ele era um império absoluto e ordenava que cada comandante, então, mantivesse as suas cidades, né, sempre organizadas, sem que houvesse anarquia. Então, o comandante Cláudio chamou todos os soldados, né, e correram para o meio da multidão e ali tentaram retirar o apóstolo Paulo daquela confusão para que a sua própria cabeça não viesse a jogo. E tentaram esconder, então, Paulo naquele dia. Mas o comandante, então, o Cláudio, ele aprisionou Paulo e, literalmente, levaram Paulo para a sua fortaleza. Aprisionaram Paulo naquela fortaleza e, assim, cessaram as confusões na rua por conta dos judeus, dos cristãos, daqueles fariseus que queriam ver, acusavam Paulo e queriam ver Paulo morto. Então Paulo começa, mais uma vez, uma nova missão, de sobreviver com toda a sua sabedoria, para então chegar até o fim da missão, que ele já sabia, que era chegar até o imperador, para então falar o evangelho para aquele homem poderoso. A mensagem de Paulo nesse momento de grande desordem foi muito simples. Mensagem, tá? Você pode colocar em 3 pontos aí. Mensagem de Paulo. Primeiro, sou igual a vocês. Sou romano como vocês. Eu sou igual a vocês. E ele cita nesse ponto 1. Já fui cego como vocês. Já pregando o evangelho, já alertando, né, a cegueira que nós havíamos visto acontecer semelhantemente com o Senhor Jesus. Que receberam Jesus, louvaram, adoraram Jesus, depois crucificaram Jesus. A cegueira. E essa cegueira, interessante que essa cegueira continua nos dias de hoje. É a cegueira por conta dos nossos pecados, de mentiras, de moralidades, de imaginar que Deus é um Deus que não enxerga, que não pune, que não exerce o seu nome poderoso sobre nós. Tem muito cego dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo ali no meio daquela multidão começou a pregar o evangelho e disse então, eu já fui cego como vocês. Ponto 2, ainda da mensagem simples de Paulo. Jesus me fez entender que ele é o Messias que esperamos. Veja, Jesus fez com que Paulo entendesse que ele era o Messias. Interessante quanto mais duro é o coração do homem, mais elaborada é a clareza pela qual Deus se mostra através de Jesus Cristo. Talvez isso tenha acontecido com você também, assim como Paulo, que foi derrubado do cavalo indo para Damasco e depois de alguns dias ele passou, né, numa escuridão tremenda, fora de si, certamente aprendendo diretamente com Jesus.
Quanto maior é a dureza do homem, maior é o plano, maior é a elaboração de Deus para que conheça claramente quem é Jesus. Jesus é o Messias. Ponto 3. Deus me mandou falar esta mensagem, até mesmo para os gentios. Olha só que coisa impressionante. Deus me mandou falar. E se Deus me mandou falar, Ele irá à frente, abrindo os caminhos, irá me capacitar para tal missão. Não importa o meu medo, não importa o meu temor, não importa a minha falta, né, a minha incapacidade, Deus irá à frente, Ele irá à sua frente para você falar no ônibus, para você falar no meio da sua família, para você falar na sua empresa, para você reconquistar o amor da sua família, para você inclusive abrir o coração dos seus, para que haja clareza sobre o Evangelho de Cristo. 3, Deus me mandou falar esta mensagem. Então os judeus ouviram atentamente, olha só, nós cremos piamente que Deus até para a multidão, ele conserva a calma na multidão, ele conserva, né, o equilíbrio da multidão para que haja atenção. Eu fico imaginando quantas e quantas pessoas de alto escalão, de baixo escalão, de alto, né, nível de educação, de QI, de baixo, inclusive todos, param horas da sua vida para estarem agora, exatamente como nós estamos, ouvindo alguém falar sobre o Evangelho, ler sobre o Evangelho, explicar sobre o Evangelho. Isso é plano de Deus, isso é a obra de Deus. Ele para você, tira você do meio de uma confusão para você ouvir. Assim Deus então fez naquele momento tumultuado da vida de Paulo. A ficha ainda não tinha caído, né, com o comandante Cláudio, que Paulo era Tarso. Portanto, ele era cidadão romano. Ele não poderia estar naquela situação, preso, açoitado. Aquilo que o Gabriel falou é um detalhe muito precioso. Você notar, ver como os romanos e os cristãos daquela época, eles levavam à risca o mandamento de Moisés. 39, 40 menos uma, 39 para não passar. E quando então o comandante Cláudio viu que aquele homem era Paulo, Saulo, Saul, de Roma, o espanto foi maior. Qual era a função de Cláudio? Manter a cidade em ordem. E naquele momento ele viu que as coisas tinham desandado. Naquele momento, enquanto eles amarravam Paulo, perguntou então ao centurião: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Cláudio estava tendo um dia péssimo, como eu acabei de falar, né? Quem castigava um cidadão romano sem justa causa era punido severamente. Esse daí já ia perder a cabeça, literalmente. Então o comandante Cláudio disse que Paulo havia comprado por alto preço a sua cidadania, e nós já falamos que Paulo não comprou a sua cidadania, mas Paulo disse assim: nasci cidadão romano. Comprar cidadania era comum e era fonte de renda naquele momento no Império Romano, assim como ainda é hoje. Eu me recordo, na época que eu fui tirar o meu passaporte, e aí eu havia dito para Cláudia assim: olha, eu nunca vou para esse país que você está doida para ir. Por quê? Porque eles querem dinheiro nosso. Então eles vão nos reprovar, nós não vamos conseguir tirar esse visto, porque eles querem dinheiro. É caro tirar um visto para um outro país, para você poder entrar numa outra nação. Sorte que nós conseguimos o visto. Mas se você for colocar no bico de lápis, a conta é altíssima, é um mercado bilionário que os países fazem para você, né, conquistar um visto. Não foi o caso de Paulo. Ele nasceu cidadão romano. Naquela época, o mercado era livre para se comprar uma cidadania.
O dia seguinte, coloque assim, o dia seguinte, o comandante teve aquilo que ele imaginava ser uma brilhante ideia. Ele levou Paulo até o Sinédrio. Olha só, isso, o Sinédrio é um local, né, onde eram feitos os julgamentos dos cristãos. Ali se juntavam os pastores da época, né, os sacerdotes, os mestres da lei, os sábios, para julgar. Isso nos faz lembrar que Paulo, quando era Saulo, havia feito algo semelhante. Com quem? Quem lembra aí? Com Estevão. Paulo foi um dos que, né, sentenciou à morte Estevão, um dos seguidores de Jesus. Está lá no início do livro de Atos. E foi no mesmo lugar. Paulo jogou os fariseus, naquele momento, com a sua inteligência, ele jogou contra os saduceus. Fariseus e saduceus eram como se fossem duas facções de pensadores, onde os saduceus, eles acreditavam que não havia ressurreição. Eles condenavam essa ressurreição, não acreditavam naquilo ali. Eles negaram qualquer ressurreição dos mortos. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, verso 23, no livro de Marcos, capítulo 12, no verso 18 a 27, e também no livro de Atos, no capítulo 23, no verso 8. Eles negavam, então, qualquer tipo de vida depois da morte. Então, a discussão tornou-se tão violenta que esse comandante teve medo que Paulo fosse, né, despedaçado na frente de todo mundo ali, para você ver como os cristãos daquela época, que se diziam cristãos, o povo, eles eram ferrenhos, né? Eles tinham uma... E nós já não vemos mais isso hoje. Nós já até brincamos, nós já até, né, vamos na onda de quem faz piada com o reino de Jesus, dos crentes. É incrível como o povo de Deus tem esquecido a sua essência, a sua origem, e tem se tornado, né, naquele exemplo que eu sempre trago, um suco de tanjal aguado. Mas eu acredito que isso não tenha acontecido com você na sua vida. Eu acredito que você não vem para uma igreja só para dançar no ministério. Eu acredito que você não está aqui apenas para servir, para empurrar banco, nem limpar a igreja. Eu acredito seriamente que você não é uma pessoa que vem tocar aqui só porque você acha bonito. Eu creio que ainda existem verdadeiros adoradores de Deus. Eu creio. A Bíblia diz assim: acorda, ó tu que dormes. Acorda, meu. Acorda. Seja um crente de verdade. Tenha uma convicção, né, firme. Assim como o apóstolo Paulo. Olha só, próximo ponto. Na mesma noite, nós falamos da manhã, do dia agora. Na mesma noite, o Senhor, não anjo, diz a palavra. O Senhor, não anjo, se pôs ao lado de Paulo e disse assim para ele: coragem. Quantas vezes o Senhor já esteve do seu lado e disse: coragem. Coragem, Lândia. Coragem, Davi. Bora, Valdinei. Coragem, Valdinei. Coragem. Continua. Existe uma missão para ser finalizada. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar também em Roma. Era da vontade de Deus e de Jesus Cristo que Paulo fosse até Roma. Jesus abriu as portas para Paulo chegar até Roma. Era muito difícil chegar lá. Era necessário que alguém morresse para chegar lá. E essa pessoa escolhida foi Paulo. Um homem totalmente preparado, com muitas línguas, com uma cultura extrema, firmado, fincado. Por isso a gente fala sempre aqui na igreja, principalmente, nós falamos principalmente para os jovens, pessoal, cadê a sua faculdade? Cadê a sua faculdade? Você está pensando primeiro nas coisas daqui
e não está pensando nas coisas do alto, sua faculdade vai te levar para posições maiores, mais longe, mais alta, e lá nessa posição mais alta você vai poder pregar o evangelho para pessoas mais altas. E você fica brincando de namorar, de namorico, isso é importante, é interessante, é legal? É, mas tem seu tempo, meu irmão. Cadê a sua faculdade, a conclusão da sua faculdade? Cadê os seus planos que Deus já tem preparado para você? Ele quer poder te deixar seguir esse plano, mas sem a faculdade, sem o estudo, sem o conteúdo, você não vai ser nada. Vai chegar... Não inverta as bolas. Isso aqui é só um dos princípios que o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo nos fala, nos diz. Na manhã seguinte, o sinédrio deveria chamar Paulo com o pretexto de interrogá-lo novamente. No caminho eles iriam matá-lo, olha só. Uma arapuca. Eles queriam matar Paulo a qualquer custo. Satanás, ele tem preparado diariamente a nossa morte. Mas não pense que é a morte contra a sua vida terrena, é a sua morte espiritual. Por isso Satanás mantém vivo pessoas ruins. A gente brinca, esse cara é ruim, não morre, gente ruim não morre. Por quê? Porque Satanás mantém essas pessoas vivas para eles poderem atormentar cada vez mais outras pessoas e assim, quem sabe, ser uma ferramenta do diabo para derrubar outros. O interesse de Satanás, assim como era interesse de matar Paulo, para que ele não chegasse até Roma, era de não conseguir levar o evangelho adiante. Assim como é o interesse de Satanás, matar você espiritualmente, desanimar você, deixar você, alguns como estão aí, né, lerdos. É interessante quando você fala de uma brincadeira, fala de uma piada, as pessoas rapidamente... elas ficam à disposição, com os olhos atentos, ouvido inclinado. Mas quando você começa a falar da palavra de Deus, da Bíblia, dos exemplos, dos homens e das mulheres do Senhor, as pessoas murcham, elas ficam assim, ó. Porque é um assunto chato. Não deveria ser. É um assunto que não me interessa. Deveria interessar. Eu creio que Satanás age nos ouvidos, e no cansaço, e no desânimo, para não permitir que você absorva a verdade de Jesus. É incrível isso. É incrível como eu percebo, assim, um desinteresse gigantesco dentro das igrejas, quando se abre a boca para pregar o Evangelho. O comandante, então, não queria errar. Ele queria a todo custo matar Paulo. E olha só a estratégia que esse comandante armou para aquilo acontecer. O comandante ordenou preparar um destacamento de, anote, 2 centuriões, equivalente a 2 capitães. 2 pessoas de alta patente para comandar levar o apóstolo Paulo até o sinédrio. 2 centuriões, 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, 472 guardas-costas. Está ali? Obrigado. Foi rápido dessa vez. Todo um destacamento, gente, para levar esse homem de um ponto A a um ponto B, para tentar executá-lo no meio do caminho. Durante a noite, para a gente finalizar aqui, Atos capítulo 23, no verso 31, os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite. No dia seguinte chegaram em Cesareia e entregaram Paulo para Félix. O governador romano da Judéia, mesma posição de Pôncio Pilatos, no tempo da crucificação de Jesus. Você vê como é interessante
Como Deus escolhe homens e faz com que esses homens passem pelos mesmos, atos e situações semelhantes a que passou Jesus, igualzinho, e o povo não entende. A Bíblia diz que os homens conseguem prever o tempo, até saber quando é que vai dar milho, mais ou menos, mas não conseguem absorver, entender claramente os tempos e as situações do reino de Deus. Félix disse que ouviria o caso de Paulo quando os acusadores chegassem. Então colocou Paulo sob custódia no palácio de Herodes. Entenda que o Senhor Jesus não permitia que esse homem morresse enquanto a sua missão não fosse finalizada. Paula. Vamos lá. Onde é que Paulo estava nesse momento? Ele ficou no palácio de Herodes, tá bom? Sob custódia, esperando os acusadores chegarem. Passaram-se 5 dias e chegaram os acusadores. Quem foi que veio? O sumo sacerdote Ananias trouxe um advogado, Tértulo. E esse advogado foi quem apresentou as acusações. E qual foi o objetivo? Como o pastor falou anteriormente, o objetivo deles era assassinar Paulo no caminho do Sinédrio. Não conseguiram. Ou seja, o plano A não deu certo. Partir para o plano B. Se a gente não conseguiu matar Paulo, quem é que vai matar? Os romanos. Ou seja, a história se repete. Assim como foi com Jesus. Se eles não conseguiram matar, eles fizeram os romanos matar Jesus. E agora um plano de novo se arquiteta para os romanos matarem Paulo. E o advogado apresentou as acusações, 3 acusações totalmente sem fundamentos. Ele apresentava as acusações e Paulo refutava. Ele apresentava a acusação e Paulo refutava. Nisso, Félix, governador na época, que ficou de decidir qual seria o destino de Paulo. Tá bom? Aí ele ouvia as acusações e ele falava, não, peraí, vou chamar agora o comandante vem para a gente ouvir o que ele tem para falar. O comandante chegava e ele começava a enrolação. E nada dele decidir qual era o futuro de Paulo. Ele, não, chama lá a mulher, chama a Drusila, judia, para conversar com Paulo. A mulher vinha, conversava, Paulo apresentava seu argumento e nada de Félix decidir o futuro de Paulo. Ou seja, ele começou a enrolar, a conversar, porque ele estava querendo um negócio chamado propina. Não se encontrava acusação de Paulo, ele sabia que Paulo era inocente. Assim como Pilatos não queria crucificar Jesus, Félix também não queria matar Paulo. Quem queria matar Paulo? Quem queria matar Paulo? Obrigada. Eu sou assim, eu interajo, tá? Então, eles queriam matar o Paulo. E ele ficou nesse processo enrolando para não decidir o futuro de Paulo. Essa enrolação, esse negócio de chama Paulo, leva Paulo. Vem cá, Paulo, eu te apresento a defesa. Durou exatamente 2 anos, tá? 2 anos e Paulo lá preso em Cesareia. E nada de decidir o futuro de Paulo. Acabou, nesse período de 2 anos, acabou o mandato de Félix. E quem assume nesse momento é Festo, tá bom? Fica no seu lugar. E 2 anos, Paulo ainda preso. Aí você deve pensar assim, poxa, passou 2 anos já desse julgamento, os judeus já devem ter se acalmado, não querem mais matar Paulo. Mas não, a perseguição continua, eles ainda querem matar Paulo, porque é um povo que não tinha nada o que fazer. Queriam matar Paulo. A gente veio aqui é para matar. Então, 3 dias depois de Festo assumir o seu mandato, ele foi lá em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, os sacerdotes chegaram. Governador, traz Paulo para Jerusalém, para ele ser julgado aqui. Qual era o objetivo dos sumos sacerdotes? No caminho, fazer a mesma coisa que eles queriam fazer.
matar Paulo no caminho. Só que aí Festo falou, não. Se vocês quiserem, vocês vão até Cesareia apresentar suas acusações contra Paulo. Será que eles foram? Foram. 1 semana e meia depois, chegaram lá em Cesareia. Aí Festo convocou, bora todo o tribunal, vamos decidir agora o futuro de Paulo. Se ele vai ou não vai ser morto. Novamente, os judeus apresentavam as acusações, Paulo refutava. E nisso que Paulo, gente, conforme ele ia refutando as acusações, ele aproveitava para evangelizar. Ou seja, Paulo não dava ponto sem nó. Estou aqui sendo julgado, mas eu estou aqui evangelizando. Ao mesmo tempo que os judeus queriam condenar Paulo, os romanos se convertiam cada vez mais ao cristianismo. Tudo bem? Então, Festo, covarde, não queria a revolta dos judeus. Então ele ficou nessa, não quero inocentar Paulo porque os judeus vão se revoltar. Mas eu não quero condenar Paulo porque Paulo não era culpado de nada. Então ele perguntou de Paulo, Paulo, tu estás disposto a ir a Jerusalém, enfrentar os teus acusadores lá, enfrentar o sumo sacerdote lá em Jerusalém? Bom, Paulo respondeu, eu estou em tribunal romano. Quem deve me julgar? Os romanos. Eu não fiz nada de errado, então eu não devo ser entregue aos judeus. Eu apelo a César. Nesse momento, Festo então fala, você quer ir para César? Então você vai até César. E ele ficou sob custódia, acabou entre os judeus, ele então ficou esperando até o momento que ele fosse para Roma falar diretamente com o imperador. Nesse momento da história, a gente vai parar um pouquinho o julgamento, porque nesse momento Paulo recebe um convidado, Festo recebe um convidado. Quem vai chegar nesse momento? Você anotou os personagens? Chegou nesse momento no palácio o rei Herodes de Agripa II. Ele chegou juntamente com Berenice, sua irmã, e chegaram para saudar Festo. E Festo gostava muito de Paulo, e ele falava, manda chamar Paulo, manda ter um cristão aqui, vem cá, chama lá ele, para ver o que ele tem para falar para você. Mas quem era Herodes? Agripa II, só para a gente lembrar. Herodes era filho do Herodes Agripa I, e esse Herodes Agripa I foi quem matou Tiago, tá bom? E ele era bisneto do Herodes que mandou matar os bebês na época de Jesus, só para você saber quem era, tá bom? Aí eles vieram, né? Estava vamos pensar assim, num grande escalão, rei, os governadores, e mandaram Paulo entrar. E Paulo foi trazido. Então Agripa, né, pediu para Paulo falar. Ele queria insultar a fé de Paulo. Tu é cristão mesmo? Peraí, eu vou já pegar esse cara. Aí ele falou assim para todo mundo ouvir. Você acha, para Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a tornar-me cristão? E aí? Gente, entenda, nem o evangelho, por mais que você tente pregar, não é todo mundo que vai aceitar. Talvez Agripa fosse uma dessas pessoas. Mas Paulo, humildemente, respondeu sempre evangelizando. Em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas que todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, ou seja, cristãos. Mas não menos essas algemas. Ou seja, ele desejava que todos acreditassem em Jesus, mas não fossem perseguidos como ele estava sendo perseguido. E até Agripa se convenceu de que Paulo não tinha culpa de nada. Ele não devia estar preso. A partir de agora eu vou pedir para vocês anotarem só as referências, tá bom? Lá em Atos capítulo 27, do versículo do 1 ao 12, é quando Paulo parte para Roma, tá bom? Lembra que ele pediu uma audiência diretamente com o imperador. Lá no capítulo 27, do 13 ao 26, é quando a gente vai ver a tempestade, que no caminho Paulo encontrou uma dificuldade, teve uma tempestade, e ainda no capítulo 27 houve um naufrágio, e Paulo foi acabar parando na ilha de Malta, já no capítulo 28. Isso, a Natasha colocou ali, tá bom? Pode anotar. E depois de Malta, passado esse tempo, Paulo conseguiu finalmente chegar em Roma
tá bom? Só que em Roma ele ficou sob custódia. Ele não ficou em Roma tranquilo, não. Deixaram ele alugar uma casa e lá ele ficou sendo supervisionado por um soldado romano. Ele tinha uma certa liberdade enquanto ele esperava essa audiência com César. Nesse momento ele recebia visita, ele escrevia as suas cartas, inclusive a carta da prisão, que o Gabriel comentou mais cedo, e continuava evangelizando. Paulo ficou em Roma aproximadamente, deixa eu ver aqui, 2 anos, tá? Ele ficou 2 anos inteiros em Roma, esperando essa audiência com o imperador. Nessa época, quem era o imperador do momento? Era Nero. Quem já viu a matéria de cartas sabe quem foi Nero. Foi o imperador mais implacável, mais terrorista, assim, mais ditador, essa que é a verdade. Sem escrúpulos. Paulo foi morto, mais ou menos, no ano 65 depois de Cristo, tá bom? No mesmo período em que Nero colocou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem colocado fogo. Preste atenção. Nero, queria construir uma nova cidade. Para isso, ele precisava destruir a capital. Então, ele tacou fogo em Roma. Gerou revolta nos romanos? Gerou. E os romanos sabiam que era Nero. Só que o que ele fez de esperteza? Aproveitou o ódio dos judeus contra os cristãos. Vou acusar esse pessoal aí. E anunciou publicamente de quem tinha causado incêndio em Roma eram os cristãos. Então, começou-se a maior perseguição contra os cristãos naquela época. E foi naquela mesma época que Paulo foi morto. E apesar de nós não termos registros bíblicos da morte de Paulo, ele foi decapitado, tá bom? E assim a gente termina com Paulo morto. Mais ou menos nesse período de perseguição contra os cristãos. Stephens. Ufa, foi corrido, não foi? É doido, foi difícil acompanhar, eu sei, eu entendo. Para professor é difícil acompanhar, imagine para você. Tá? Mas para ajudar você a entender essa história, a história de Paulo e de Saulo, tá? A gente vai passar uma atividade para casa, para você dar uma lida, para você entender melhor e mais. Tá? Se puder colocar aí na tela rapidinho, Natasha. Qual é a atividade para casa? Ler o livro de Atos, tá? Bem fácil, não é difícil. Ler o livro de Atos e ler essas referências que a Paula falou no final, tá? Todas essas referências que está aí no final. Acho que apareceu ali. Isso. Está tudo no livro de Atos, tá? Ler o livro de Atos e ler também essas referências aí, destacando. Tá bom? E na próxima aula, quando você chegar, você vai falar com alguém do CENIB que está com essa blusa ou com colete, não sei. E você vai dar a sua presença e falar se você fez atividade ou não. Tá bom? Tire foto, anote, porque isso é muito importante para a nossa próxima aula, que a gente vai começar a nossa próxima aula a partir daí. Tá? Nossa próxima aula já vai focar mais no livro de Efésios. Essa primeira aula foi só uma aula histórica para a gente saber quem era Paulo, porque foi Paulo que escreveu Efésios, então a gente precisava conhecer um pouco da vida de Paulo. Tá bom? Gente, muito obrigado. E a gente vai encerrar agora com uma oração. Se você puder baixar seu rosto, fechar os olhos e parar no seu lugar agora, onde é que você está. Se você que está andando pode parar. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, agradecer por esse CENIB, agradecer pelo nosso retorno e agradecer também por essa oportunidade de estar aprendendo mais da sua palavra. Abençoe todos aqui, que todos possam aprender, levar esse ensinamento para casa e o mais importante, Senhor, praticar todos esses ensinamentos e aprender mais sobre a sua palavra. Nos dê uma boa noite, nos dê um bom culto e que ocorra tudo bem conforme a sua vontade. Por isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente, e até semana que vem.